Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração neste belo dia que se chama hoje. Mais uma oportunidade para vivermos e para meditarmos na rica, poderosa e perfeita palavra de Deus. Gente, que é viva e eficaz, que é incrível. Eu começo a ler a Bíblia e quando eu começo eu penso assim, eu tenho que pensar no devocional, o que eu vou falar. E aí a gente vai lendo e eu fico tão ansiosa para falar tudo que Deus vai falando comigo, para poder compartilhar, que chega no final, custa ler os últimos versículos, porque eu já quero começar a live e falar tudo, eu quero derramar. Porque essa palavra de Deus é maravilhosa, gente. Hoje nós lemos o livro, nós estamos no livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro do Pentateuco, que é esse conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos ali por revelação, né, por Moisés, né? Moisés recebeu essa revelação de Deus e escreveu esses livros. E hoje nós lemos então o capítulo 10, deixa eu abaixar esse volume aqui. Nós lemos então deste livro de Números, o capítulo 10, 11 e 12. O capítulo 10 começa a falar, gente, lembrando que Deus está levantando uma nação cujo povo pertence a ele, que tem uma identidade própria de quem serve a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus está estabelecendo, eu estava pensando assim, que hoje em dia nós temos uma civilização e tudo é tão organizado, né? Eu estava pensando, organizado assim, tem a corrupção, tem os problemas, mas pensa só que na época de Jesus, por exemplo, uma mulher que não podia trabalhar, que não tinha aposentadoria do marido, se ela não tivesse filho para sustentar ela, se ela não fosse sustentada pela igreja, né, depois que Jesus estabeleceu ali sua igreja, aquela mulher estava perdida, ela tinha que mendigar. Mas hoje nós já temos uma sociedade organizada, onde uma pessoa ela trabalha um tempo e depois ela se aposenta, o governo cuida dela. Né? Nós já temos leis, uma constituição que define o que é certo e o que é errado, que vai cobrar isso dos cidadãos, que vai estabelecer a consequência. Mas na época aqui do povo de Israel, Deus está instituindo isso. Uma sociedade onde é uma sociedade teocêntrica, onde Deus é aquele que governa, que manda. A lei dele é que impera ali. Então nós temos que entender que Deus estava estabelecendo um povo que tinha um único rei. Esse rei tinha ali seus ministros que trabalhavam para ele. E esse rei ele estabelecia sua lei, a maneira de conduzir todas as coisas. Deus está estabelecendo uma identidade. Deus está estabelecendo aqui em Números, como nós estamos lendo, Deus estabelecendo como se daria a forma de governo, a adoração, o culto. Tudo está sendo estabelecido enquanto eles estão no deserto. O deserto ele tinha um propósito. Deus está forjando aquele povo uma identidade para que ao assumir a terra prometida, eles pudessem então estarem preparados para isso. Estarem preparados para isso, para viver com a identidade que Deus havia dado para eles. Então o deserto ele tem um propósito, ele tem um tempo de duração, ele tem um motivo. Né? Nós vamos ver no capítulo 11 que as pessoas vão reclamar do deserto. Já estou pulando 10 aqui, mas eu estava meditando sobre isso. Olha só, as pessoas começaram a reclamar do maná, que eles estavam enfarados do maná. E eu fiquei pensando que nos planos de Deus, aquele povo não precisava andar 40 anos no deserto. Aquele povo tinha que comer maná durante 40 dias. Vai ter o tempo da escassez? Vai ter. Mas no coração de Deus, não era um tempo tão grande de escassez. Eles só estão enfarados, e na verdade isso vai acontecer aqui. Nós estamos vendo o início ainda, né, disso que aconteceu. No capítulo 10 fala que eles estavam no 2º ano desde que eles tinham deixado o Egito. Já era mais daquilo que Deus já tinha definido nos planos de Deus, porque a Bíblia diz que a volta que eles tinham que dar para chegar na terra de Canaã era de 40 dias, e eles ficaram 40 anos. Então, gente, ia ser um tempo difícil? Ia. Eles iam comer, Deus não ia deixar faltar o necessário, mas ia ser só o básico, só que por um tempo. O problema é que a maneira como eles agiram durante esse tempo que ia ser muito rápido e passageiro, fez com que esse deserto perdurasse e demorasse e prolongasse. Nós vamos chegar lá. Então Deus está estabelecendo um governo, Deus está estabelecendo uma identidade, Deus está estabelecendo, gente, organização. No capítulo 10 nós vamos ver que Deus estabelece toques de trombeta para movimento do povo. Então o povo ele ia se mobilizar, se movimentar diante daqueles toques.
que seriam ali um aviso. E eu achei interessante que na Bíblia Strong fala que o povo de Deus, as trombetas simbolizam que o povo de Deus deve sempre estar alerta e preparado. Nós sabemos, gente, que lá em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16, a volta de Cristo, ela vai ser sinalizada também com uma trombeta. A Bíblia vai dizer isso. E eu vou ter que abrir lá pra gente poder ler como que tá o versículo bonitinho, porque é muito forte, pra gente poder fazer essa ligação, né, entre Números e Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:14. Olha o que diz a Bíblia. Irmãos, não, ou é segundo? 4:16. O que é isso? Não deu tudo errado. 4:16 diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e toque de trombeta de Deus. Então nós entendemos que quando Jesus voltar, vai ter um toque de trombeta. Quem que vai encontrar com Jesus nos ares? Quem vai ser arrebatado? Aquele que estiver alerta e preparado. Quando a gente está no meio de uma guerra, a gente não age de qualquer jeito. A gente está atento, ó. Qualquer momento a trombeta pode soar. E eu preciso me mobilizar. E aquelas pessoas ficavam preparadas. Ó, o toque da trombeta soou, vamos escutar. Se fosse 2 vezes, era todo o povo. Se fosse 1 vez, eram só os líderes. Se fosse no início do mês, era para o início do mês. Eles estavam o tempo todo, ó, ouvidos atentos ao toque da trombeta. E assim também deve ser a nossa vida. Eu amo assistir filme de guerra, porque eu acho que é tão diferente para nós, para a minha geração, né, dos anos 90. Nós nunca passamos por uma guerra como a Primeira Guerra Mundial, como a Segunda Guerra Mundial, como a Guerra Fria. Então, hoje eu vejo esse contexto de guerra e mexe muito comigo. A maneira como as pessoas lutavam pelo seu país, como entregavam sua vida por um propósito, a maneira como eles trabalhavam ali de forma organizada, ordenada, a maneira como os soldados respeitam assim quem está um nível acima deles, as patentes, né? Nós somos uma geração tão rebelde muitas vezes que eu imagino esses jovens na guerra pensando, meu Deus, como é que se daria hoje? Teria que ter um grande trabalho com os jovens de hoje numa guerra. E aí eu até vi um filme de guerra e o moço, ele entra no campo inimigo para salvar um amigo dele e aquela tensão no ar, sabe? Tô aqui, eu tô no campo inimigo e qualquer momento pode vir um inimigo, então ó, alerta. E quando eu vi aquilo, logo meu coração, o Espírito Santo usou aquela cena para falar comigo. É assim que a gente tem que entender. Nós estamos aqui no mundo, gente, mas não é pra gente abaixar a nossa guarda espiritual. Existe uma guerra que acontece o tempo todo e a gente não vê e nós precisamos estar alerta. Por quê? Porque o toque da trombeta vai vir a qualquer momento. E se nós não estivermos preparados, gente, Jesus vai voltar nas nuvens, a sua igreja, a sua noiva vai ser arrebatada e muitos vão ficar para trás. A trombeta simboliza isso, um estado de alerta. E também de organização. Deus está estabelecendo no meio do povo toda essa organização. Amém? E aí os israelitas deixam então o Sinai e eles se movem. Como eu tenho muita coisa para falar, eu vou pular um pouquinho esse capítulo 11, esse capítulo 10 a partir do 11, mas é interessante porque nós vamos ver que existe toda essa organização. Cada hora vai ser um exército, né, uma tribo que vai sair. Deus estabeleceu tudo, ó, primeiro a tribo de Judá, depois essa tribo, depois vai vir os levitas segurando os objetos sagrados, depois isso, tudo muito ordenado. Deus é um Deus de organização, amém? No final do capítulo 10 fala assim: a arca da aliança do Senhor ia à frente deles para mostrar onde parar e descansar. Gente, é o Senhor quem nos dá a direção. Ele nos dá a direção para caminhar e Ele nos dá a direção para parar. Nós somos uma geração que somos ensinados muitas vezes a ser produtivos. Você tem que fazer porque é para Deus, Deus merece, faz. Mas Deus também é um Deus que descansa, gente. E eu acho isso muito lindo, porque eu tenho essa dificuldade muitas das vezes. Eu tenho uma mentalidade muito frenética, eu quero fazer muitas coisas de uma vez, eu quero produzir, eu quero resultado. E Deus tem me ensinado através do Espírito Santo muitas vezes a descansar. A entender que eu não vou conseguir segurar o mundo com as minhas próprias mãos, que tem coisa que é para eu fazer, mas que tem coisa que não é para eu fazer. A Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, era a que mostrava para o povo que tinha hora que eles tinham que parar e descansar. Nós precisamos também entender isso, gente, que tem hora que a gente vai ter que simplesmente parar e descansar.
E aí, eu acho muito lindo que a nuvem tá lá, né? Eles estão seguindo viagem num deserto, gente, escaldante. Eu tava vendo hoje que a sensação térmica dessa onda de calor que começou hoje, eu acho que é em São Paulo, ou no Brasil, não sei, em todo o Brasil, mas falando que a sensação térmica vai ser de 70 graus Celsius. Imagina como que era o deserto, gente. Deserto não tem brisa, não tem sombra, não tem árvore frutífera. Aquele povo estava no meio do deserto e enquanto eles se moviam, Deus ia com uma nuvem logo em cima deles. E isso simboliza a proteção de Deus. Tanto que no Salmo 91 nós vamos ver que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra das suas asas descansará. Nós estamos guardados quando nós habitamos, né, no esconderijo do Altíssimo. Não é todo mundo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansa à sombra das suas asas. Então nós temos que estar nesse lugar de presença, de busca, de santificação, de amor, de devoção, de entrega. E quando a gente está nesse lugar, você pode até andar por lugares áridos, lugares tenebrosos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, né? Por quê? Porque o Senhor nos cobre com as suas asas. O Senhor nos cuida, Ele cuida de nós. Aquele povo está aqui, ó, mesmo rebelde, reclamão, tem uma nuvem que tá em cima deles para lhes dar proteção, para lhes aliviar do sol. O sol é para todos, mas tem aquele que se abriga à sombra das asas do Todo-Poderoso. Amém? Que essa seja a minha e a sua realidade. Lorena, tá difícil para metade do mundo, para o mundo inteiro tá difícil, mas nós encontramos refrigério nos braços de amor do nosso Deus. Amém? E aí tem o capítulo 11, que é um marco na história do povo de Deus, gente, que é quando o povo começa a reclamar, continua reclamando, eles não começam a reclamar. Lembra, gente, que o povo tá reclamando desde a hora que Moisés começou a lutar por eles lá no Egito. Moisés começou a lutar por eles, o faraó aumentou a carga e eles começaram a reclamar. Aí vieram as 10 pragas, Deus, na hora que eles colocaram ali de frente ao Mar Vermelho, eles reclamaram. Deus abriu o Mar Vermelho, eles encontraram uma fonte de água amarga, reclamaram. Deus pegou a fonte de água amarga e tornou doce. Eles tiveram fome, reclamaram. Não é? Então eles estão reclamando já tem muito tempo. Eles reclamam com Moisés, eles reclamam de Deus, eles reclamam de Arão, eles reclamam de tudo. E nós precisamos entender que da nossa boca tem que sair ação de graças. Eu preguei sobre isso no domingo passado. Deus falou comigo, fala com o meu povo sobre reclamação. A gente está acostumado a reclamar, sabe por quê? Porque é o que o mundo tem incentivado. Mas a igreja não pode ser igual ao mundo, gente. Nós temos o costume de falar, esses meninos trabalham demais. Ser mãe é difícil demais. Nossa, essas férias que nunca acabam. Nossa, material escolar. Eu fico me perguntando assim, porque às vezes a pessoa vai no cinema e gasta R$100 no cinema uma noite. Mas ela tem que gastar R$200 com material escolar pro ano inteiro, pra escola usar durante o ano inteiro. E eu tô falando R$200 porque eu não tô contando a mochila. Porque a pessoa tem que comprar uma mochila top, porque tem a ver muitas vezes com o problema do nosso coração. Da avareza, do orgulho, da inveja. Mas vamos lá, o que a escola pediu ficou R$200. Você reclama do que a escola pediu, que usa, pelo menos as escolas que eu conheço, usam boa parte ou todo o material. E a pessoa vai lá e gasta R$100 com uma coisa assim, fútil. Então a gente precisa rever as nossas motivações, o nosso coração, o que sai dos nossos lábios. A minha filha vai numa escola pública, gente, e eu fiz questão de comprar tudo. Eu fui comprar o material dela, a moça me perguntou, você quer comprar? Eu falei com a moça assim, pacote de 500 folhas. Ela falou, você quer comprar o de 500 ou de 100? Que tem muita gente comprando de 100. Eu falei, me pediu de 500, eu vou comprar o de 500. Porque eu sei que usa. E aí, gente, eu preciso pensar numa coisa, a escola da minha filha, eu não pago nada. Ela tem uma merenda balanceada, ela tem bons professores, não pago nada. Quem tem escola pública, até a merenda tem que pagar, paga um material didático caríssimo. A gente recebeu, sei lá, uns 10 livros no ano passado dessa escola, e sem pagar nada. E aí eu vou reclamar, aí eu vou dar um pacote de folha de 100 folhas. Vocês estão entendendo como que a nossa mentalidade precisa mudar? Nós temos que ser grato. Nós precisamos aprender a ser grato, gente, por tudo que Deus dá. Quanto mais a gente agradece, mais o Senhor nos entrega. Quanto mais a gente reclama, mais o deserto perdura. Aquele povo só tinha que comer maná por 40 dias.
Mas eles estão reclamando, eles estão reclamando. Agora eles começaram a reclamar do maná. Eles vão comer maná, gente, 40 anos, até que todos daquela geração que reclamou morressem. E aí sim eles foram para a Terra Prometida para poder aproveitar. Boa tarde, Ivonete, minha querida. Deus te abençoa. Aí depois que todos que reclamaram morreram, aí sim essa nova geração pôde usufruir da Terra Prometida. Enquanto dos nossos lábios tiver reclamação, murmuração, nós vamos continuar dando volta no deserto. Quando a gente começar a agradecer, Senhor, não é o que eu queria comer, mas o que tem hoje é o maná, então eu te agradeço por esse maná. Maná frito, maná assado, maná cozido, maná... É isso que tem hoje? Então agradece. Sabe o que a Bíblia diz, gente? Que não tem nada melhor do que o contentamento. É contentar-se com o que você tem. Paulo falou assim, ó, eu aprendi a me contentar. E sabe o que é se contentar? Ele tá falando, hoje eu sei o que é passar necessidade, o que é ter fartura, o que é ser honrado, o que é ser humilhado. Eu aprendi a me contentar. E eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de buscar mais e mais e mais. E eu era consumista antes de ser cheia do Espírito Santo. Pai Senhor Jesus, minha querida amiga Andréia, irmã Márcia que tá aqui também. Que saudade de você, irmã Márcia. Gente, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? E é forte isso, né, gente? Eu fiquei pensando nisso quando eu li Números 11. O povo tá reclamando de maná porque eles já estão há mais de 2 anos comendo maná. Só que Deus estipulou para comer o maná durante 40 dias. Vai ter dia que a gente vai viver escassez? Vai ter, gente. Todos nós vamos passar por dias difíceis. Só que esses dias, eles deveriam passar mais rápido. Eles podem passar mais rápido. A gente que escolhe se é 40 dias ou 40 anos. E isso depende do nosso coração e do fruto dos nossos lábios. A boca fala do que o coração está cheio. Quem está reclamando é porque não tem o quê? Uma atitude de gratidão e de confiança. Deus prometeu que vai me dar uma terra que mana leite e mel, então eu vou comer esse maná todos os dias que for necessário, porque vai chegar o dia que eu vou plantar e eu vou colher em abundância. Esse deve ser o nosso coração. Amém? A promessa que Deus fez para aquele povo vinha lá de Abraão. Eles tinham que crer no Deus de Abraão, que era o pai deles. Eles tinham que crer, Deus prometeu, Deus falou para Abraão, Abraão, olha para essa terra, tá vendo essa terra, Abraão? É sua e dos seus descendentes. Ele confirmou essa promessa a Jacó, confirmou essa promessa a Isaac e confirmou essa promessa a Jacó. Ele confirmou para Moisés, eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Aquele povo só tinha que crer e entender que a privação ia passar. Mas olha o que eles estão falando, olha que ingratidão. Eles começaram a se queixar e falar assim... Não, deixa eu começar. O início do versículo 11 fala que eles começaram a reclamar e a ira de Deus se acendeu e ele acendeu e ele enviou fogo. Gente, ele enviou um fogo que ardeu entre o povo e começou a matar as pessoas. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés. Moisés intercedeu e Deus aplacou sua ira. Aqui a gente poderia falar sobre a intercessão, mas eu quero focar na reclamação por enquanto. E aí, gente, o que aconteceu? Tinha um povo no meio do povo de Deus, que eram os estrangeiros, e a gente vai ver diversas traduções falando sobre esse povo, né? Na NVT fala estrangeiros. Quais são as outras palavras mesmo, amor? Fala dos estrangeiros que viviam no meio do povo de Deus? Populacho. E aí vai falar populacho, irmã André já até pregou sobre isso, né, irmã André? O povo de Deus vivia com estrangeiros que habitavam no meio deles. Inclusive a gente vê no capítulo 10, no final do capítulo 10, que existia um povo que era midianita. Vinha até da família mesmo de Moisés ali, da esposa dele, de Zípora. Tinha outras pessoas que vieram da terra do Egito com eles, não eram só israelitas. Deus permitia que outras pessoas fizessem parte do povo de Deus desde que seguissem todas as leis, senão elas deveriam ser exterminadas não, deveriam ser tiradas do meio do povo mesmo. Mas o que acontece? Quando o povo de Deus estava ali, naquele momento de dificuldade, o populacho, essas pessoas, os estrangeiros que estavam no meio deles, começaram a reclamar. Nossa, vocês lembram, gente, lá no Egito, a gente tinha carne para comer, a gente tinha peixe que a gente comia de graça, a gente tinha pepino, melão, alho poró, cebola. Esses estrangeiros, gente, eles levaram o povo de Israel, que já estava lá com o coração também bem perdido, corrompido, a se queixar também. Então eu queria falar bem rapidamente sobre como nós devemos cuidar das nossas companhias.
com quem a gente anda. Eu acho que todos os dias eu falo isso aqui, né? Nós temos que cuidar de com quem a gente faz aliança, quem você ouve, quem você mais ouve, com quem você anda. Porque aquele povo estrangeiro fez o povo de Israel pecar grandemente contra o Senhor. Porque eles estavam com saudade. Então eles não haviam se convertido, como a gente fala, eles não haviam se convertido de verdade ao Deus de Israel. Ainda tinha parte da terra deles dentro deles. E aquilo fez com que o povo de Israel pecasse. Nós precisamos andar, gente, com quem tem a mesma fé que a gente. Não tem jeito. Nós vamos abrir mão de conversar com outras pessoas? Não, de jeito nenhum. Nós vamos abrir mão, gente, de amar as outras pessoas? Não, de jeito nenhum. Mas quem a gente leva para dentro da nossa própria casa? Quem a gente pede conselho? As pessoas com as quais nós convivemos diariamente, que a gente ouve, devem ser pessoas que têm a mesma fé que a gente, porque senão nós vamos acabar sendo levados a pecar. Moisés, gente, nessa hora, todas as vezes que o povo reclamou até aqui, ele ora, ele pede a Deus, Senhor, tem misericórdia desse povo. Mas daqui, pela primeira vez, se eu não estiver enganado, ele fala, Senhor, tô cansado. Eu tô cansado, o peso é grande demais pra mim. Isso é muito forte. Sabe por quê? Nós somos gente. Moisés era gente como a gente. Elias era homem como nós, como a Bíblia diz, né? É ser humano como a gente. Não tem ninguém, por mais que Deus tenha usado poderosamente, não tem ninguém, por maior espiritualidade que a pessoa possa ter, que não seja homem, que não seja ser humano. Moisés, nesse momento, ele estava em crise. Ele falou com Deus, por que o Senhor me pede para carregar esse povo? Por que o Senhor me pede para... Por acaso fui eu que dei à luz esse povo? Onde é que eu vou conseguir carne para esse povo? Moisés estava cansado. Sabe, às vezes a gente cansa também. E tá tudo bem. Sabe, tem hora que vai precisar de pedir ajuda para Deus e para outras pessoas. Que foi isso que Deus fez. Deus falou, Moisés, você vai chamar 70 anos. E o mesmo Espírito que está sobre você, eu vou mandar sobre eles. 70 homens. Eu falei, homens? Acho que sim, né? Sabe, nós temos que parar de segurar essa capa de religiosidade inquebrável. Eu sou uma mulher de Deus, pode acontecer o que for, que eu... Tô falando por mim, tá, gente? Em nome de Jesus. Nós somos seres humanos, vai ter dia que a gente vai chorar. Por isso que eu não tenho vergonha de demonstrar fraqueza, porque tem gente que tá suicidando, tem pastor que suicida, porque não pode demonstrar fraqueza. Moisés demonstrou fraqueza. Moisés, o grande líder do povo, falou, Senhor, sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. Olha o que ele fala no versículo 15, gente. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Moisés estava pedindo a morte, gente. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, fundamental. Nós precisamos cuidar do nosso espírito, fundamental. Mas nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós precisamos, gente, de um tempo de descanso. Nós precisamos de um tempo de fortalecimento. Tem dias que a gente vai ter que falar não para algum convite e falar, eu preciso me encher primeiro, não tem nada para derramar, eu tô cansado, eu tô sobrecarregado, eu preciso do alívio de Jesus. E tá tudo bem. Se alguém vai olhar para você e vai pensar, nossa, ela não é tão forte quanto eu pensava que era. Sabe por quê? Porque nós não somos fortes mesmo. A força que opera em nós é a força de Deus. E quanto mais a gente se diminui, mais ele cresce. Porque a minha força, diz o Senhor, ela se fortalece na sua fraqueza. Quanto mais a gente declara, esses dias num culto de mulheres, eu falei que eu pedi perdão, eu contei para as mulheres, eu confessei para as mulheres que eu havia sentido que dentro de mim havia um sentimento de inveja quando eu vi uma coisa no Instagram, que aquilo me desagradou, que eu fiquei muito descontente, mas que parecia que havia uma carga dentro de mim, porque eu só pedi perdão para Deus e Deus me levou a confessar aquilo pro meu marido. E quando eu confessei, saiu aquele peso. Deus me mostrou, gente, que a gente tem que aprender a confessar, mostrar a fraqueza. Porque Deus só trabalha na nossa fraqueza quando a gente reconhece que a tem, que precisa dessa ajuda, desse auxílio. Enquanto a gente está tentando carregar o mundo inteiro, a gente está sobrecarregado. Somos falhos, né, André? É verdade. Somos todos nós, gente. Tem pessoa aí que está desistindo de ir para a igreja porque pensa que só tem gente ali perfeita e elas não se sentem capazes de ir entrar num grupo desse. Nós precisamos demonstrar que estamos na busca também. Ajudar, falar, ó, isso aí eu já venci, esse pecado eu já venci. Você também vencerá, mas eu também estou no caminho. Também tenho coisas para vencer. Também estou sujeita às mesmas paixões. O pecado já à porta, ó. Cumpre a ti dominá-lo. E nós precisamos entender que até Moisés, meu Deus, ele falou, Senhor, me mata.
Nós falamos tanto de suicídio, né, Andréia? Temos que tomar cuidado, gente, para não sobrecarregar pessoas. Por isso que o Espírito Santo deve ser o nosso guia. Eu vou sair daqui a pouco, tô esquecendo disso. Gosto demais de falar dessa palavra, gente. Então Moisés escolhe esses 70 líderes e Deus espalha o Espírito. Que a vontade de Deus, gente, nunca foi que uma pessoa só carregasse a carga. Lembra que ele fala que ele queria um reino de sacerdotes? Lembra disso? Então nós precisamos entender que o Senhor queria que todos fossem reis e sacerdotes. Essa é a vontade dele. Queria não, ele quer. E um dia nós seremos todos reis e sacerdotes. Nós já somos todos sacerdotes, né, na verdade. Então, aquele povo começou a profetizar, junto com Moisés. E aí 2 homens estavam no arraial, não tinham ido lá na frente da tenda do encontro, eles também começam a profetizar. Josué fica doido, fala: Moisés, o que está acontecendo? Tem 2 homens que estão profetizando aqui. E Moisés fala: quem dera se o Espírito de Deus estivesse sobre todos eles. E hoje, gente, todos nós temos o Espírito de Deus. A Bíblia, lá em Joel, nos fez uma promessa: esse Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. E foi. Todos que creem em Jesus recebem o Espírito Santo e são movidos por Ele. Nós devemos escutar a voz do Espírito Santo acima de todas as coisas e sermos guiados por Ele. Então, gente, Deus falou assim... Eu pulei essa parte, vou falar sobre ela rapidinho. Moisés falou assim, o povo falou assim: nós queremos comer carne. Paz do Senhor Jesus, Natan, Deus te abençoa. Você e sua casa, em nome de Jesus. Gente... Deus falou para Moisés assim: esse povo vai comer carne não um dia, não 2 dias, não uma semana. O povo vai comer carne durante 1 mês. Aonde que está isso? Olha aqui, versículo 19 do capítulo 11. Não vai ser 1 dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Vão comer 1 mês inteiro, até sair carne pelo seu nariz. Deus falou. Moisés vai falar: como? Se eu tenho um exército de 600 mil soldados, como que esse povo vai comer? Nem se a gente matar todo o rebanho, esse povo vai ter carne para comer. E aí Moisés escuta isso de Deus. Presta atenção que Deus está falando com você hoje. Você duvida do meu poder? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Você duvida do meu poder? Gente... Deus pode mudar uma situação do nada, não depende de nós, né? Nem do que a gente tem. Moisés falou assim: nós vamos matar os nossos rebanhos. Deus está falando: não preciso dos seus rebanhos para operar o milagre, Moisés. Eu não preciso dos seus rebanhos, não preciso do que você tem. Eu posso fazer surgir aonde não existe. E sabe o que aconteceu, gente? Deus fez surgir codornizes que voaram a 1 metro de altura do chão. O povo ficou dias pegando aquelas codornizes para poder matar a sua vontade de comer carne e frango, eu acho, né? Porque codorniz deve ser parecido com frango, né? Eu não preciso dos seus recursos para mudar a sua vida. Tem gente que fala: mas meu rebanho é pouco, eu não preciso do seu rebanho. Gente, para Deus mudar uma situação, é um piscar de olhos. Ele muda tudo. Eu vou repetir o que ele falou para Moisés para você ler. Isso está no capítulo 11, versículo 23. Eu estou lendo na nova versão transformadora, NVT. Moisés, você duvida do meu poder? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Não duvida do poder de Deus, gente. Mas eu tenho pouco, eu não tenho recurso, eu não tenho conhecimento, eu não sei como fazer, eu não sou capacitada, eu não tenho uma família rica, eu não tenho uma família que tem títulos, eu não tenho teologia, eu não tenho isso. Você não precisa duvidar do poder de Deus. Ele não precisa dos seus recursos para operar o milagre, para fazer o sobrenatural, amém? E aí, para terminar, no capítulo 12 é muito sério o que acontece. Que Moisés se casa com uma mulher cuxita. Cuxita significa que era uma mulher estrangeira. Pelo que eu entendo, gente, com muito temor no meu coração de falar desse homem, ele tinha feito uma coisa que não era muito aquilo que Deus esperava. Que Deus tinha falado que não era para ter casamento com mulher estrangeira. Mas ele casou com uma cuxita. E aí, os irmãos dele... E, gente, eu vejo na Bíblia... Deus começou a abrir meus olhos porque meus filhos brigam muito. E eu comecei a pedir ao Espírito Santo que me ajudasse a controlar isso. Como que eu vou, né, como mãe, resolver esse problema? Deus começou a mostrar quantas questões de irmãos na Bíblia. Nós vemos Esaú e Jacó, nós vemos Caim e Abel, nós vemos, ontem eu estava vendo o filho pródigo com o irmão mais velho e o irmão mais novo, e aí nós vemos aqui Miriam, Arão e Moisés. Tem tantas histórias na Bíblia que falam de irmãos. José, que a gente não pode esquecer, os próprios irmãos de Jesus que não criam nele, a Bíblia diz.
Então, Deus começou a me mostrar isso. Quantos irmãos têm problemas e como que Deus não espera isso de nós. Deus espera que nós possamos caminhar junto com nossos irmãos, dependendo do erro deles. Entendeu? Não quer dizer que a gente aceita o erro, a gente confronta o erro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a maledicência. Falar mal, criticar e principalmente condenar a intenção do coração de alguém. Meu Deus, eu li isso num livro, a gente tem que tomar muito cuidado. Você pode criticar o fruto, você pega o fruto e você vê o fruto. E você analisa o fruto. Mas cuidado ao determinar, ao condenar a intenção de alguém a fazer algo. Quando aquele homem, Moisés, né? Aquele grande líder se casou com a Cuxita, os irmãos dele, Arão e Miriam, começaram a criticá-lo. Mas eles não só confrontaram pelo pecado, eles começaram, gente, a mostrar que na Bíblia Strong vai falar rivalidade e inveja. Por quê? Eles começaram a falar assim, mas por que Deus vai falar só por Moisés? Deus pode falar através de mim também. Deus pode falar, Deus já não falou através de nós? É aí que está o problema, que quando a gente fala mal de um servo de Deus, a gente está questionando o próprio Deus, que deu autoridade sobre aquele homem. Quando a gente fala de um servo de Deus, a gente está falando que tem autoridade, a gente está questionando o Deus que entrega a autoridade. Então o problema aqui que eles estavam reclamando não era contra Moisés, era contra Deus. Eles estavam falando de Deus. Será que Deus não... Será que é isso mesmo? Deus escolheu só Moisés? Eu acho que Deus fala através de nós também. Não é só Moisés não, Deus fala através de nós, ué. Olha aqui, Moisés casou com essa mulher. E aí a gente vê, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, e eu falo com muito temor, porque Deus tem me falado muita coisa com relação a isso. Cuidado ao criticar, ao ter um espírito crítico, principalmente acerca de autoridades no reino espiritual, né? Não vou falar eclesiásticas, assim, quando a gente fala de um pastor, de um profeta, de um homem de Deus. Porque aquele povo, os irmãos de Moisés criticaram a atitude dele, mas eles estavam demonstrando inveja também. Inveja, não, Deus não fala só através dele, Deus pode falar através de mim também. E isso, gente, é um perigo, porque o que acontece? Deus chamou aqueles 3 para uma DR, falou assim, os 3 agora na tenda do encontro. E quando eles foram, Deus falou assim, olha, quando tem profeta no meio de vocês, eu falo com ele através de enigmas, de visões, de sonhos, mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo face a face. Com Moisés, ele vê a minha presença, ele vê a forma como eu sou. E resumidamente, para não ficar tão grande essa live, Miriam teve lepra. E naquele momento ela ficou leprosa e Arão pediu para Moisés para clamar por ela. Moisés clama por ela e Deus tem misericórdia dela, né? E faz com que ela seja curada, mas ela ainda precisou ficar 7 dias fora do arraial. Mas, gente, vamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. O povo pereceu no deserto por causa da ingratidão, por causa da reclamação. E agora aqui nós estamos vendo a lepra, que representa também a maledicência, esse pecado de falar mais do que a gente deve, de criticar pessoas e de ofender pessoas que Deus escolheu para serem autoridades no meio do povo. Amém? Não vou ficar mais muito tempo aqui para não ficar muito grande. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer também. E é isso, gente, que a palavra de Deus se revele a cada um de vocês. É isso que Deus colocou no meu coração, mas eu sei que desses tantos versículos que nós lemos hoje, Deus vai revelar muito mais ao coração de cada um de vocês que viram essa live e que aqueles que ainda vão ver também. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, viu? Quem ficou aqui até o final. Deus abençoe a vida de vocês também. Espero que tenha sido edificante. Eu sei que Deus falou muitas coisas com vocês também nessa leitura. Compartilhe conosco, viu? E vamos assim, edificando uns aos outros em amor. Deus abençoe, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir. Laís, Deus te abençoe, minha querida. Até amanhã, gente. Com Deus.